Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel e na página 10 do nosso módulo 3 de Teologia, Instituto Teológico Atos 1:8, iremos falar de uma heresia chamada apolinarismo. Então, nós vamos ler o tópico aqui, né, que fala do conceito de apolinarismo, acompanhando diz o seguinte: apolinarismo é o nome de uma heresia do século IV que leva o nome de seu originador, Apolinário, o jovem. Apolinário nasceu entre 300 e 315 e morreu pouco antes de 392. Parece que ele viveu toda a sua vida em Laodiceia, ao sudoeste de Antioquia. Era um homem de capacidade tão rara e de santidade tão atraente que até mesmo seus opositores mais irredutíveis homenageavam seu caráter sólido. Ainda jovem, veio a ser um obreiro leigo na igreja de Laodiceia sob o governo do bispo Teodoro. Apolinário foi excomungado por pouco tempo por ter frequentado uma atividade pagã. Em 346 foi excomungado pela segunda vez pelo bispo George, ariano. Apesar disso, a congregação niceana de Laodiceia elegeu o bispo cerca de 361. As evidências sugerem que Apolinário dedicava a mais tempo ao ensino e à escrita na cidade próxima de Antioquia do que à administração eclesiástica. Como mestre reverenciado, era amigo de Atanásio, consultor de Basílio Magno. Por correspondência, teve entre seus alunos Jerônimo. O apolinarismo parece ter emergido paulatinamente como um fio independente do cristianismo, à medida de seus opositores conseguiram fazer com que ele fosse conhecido. Um sínodo em Alexandria, em 362, condenou o ensino, mas não o ensinador. Basílio Magno persuadiu o Papa Damasco I a censurá-lo cerca de 376, e em 377, Apolinário e o apolinarismo foram igualmente condenados por um sínodo de Roma. O Concílio Geral de Constantinopla, em 381, considerou anátemas Apolinário e sua doutrina. O imperador Teodósio I passou então a promulgar uma série de decretos contra o apolinarismo em 383, 384 e 388. Mas o herege idoso, segundo parece, continuava escrevendo e ensinando calmamente em Antioquia e Laodiceia, segundo a sua paixão pela verdade, própria de um estudioso e com a confiança serena de um santo quanto à sua retidão. O apolinarismo já tinha tornado um cisma específico em 373, porque quando o imperador Valente deportou certos bispos egípcios para Cesareia, Apolinário abordou-os com saudações e um convite para entrarem na comunhão com ele. Os bispos, por sua vez, rejeitaram suas propostas. Já em 375, Vitalis, um discípulo de Apolinário, tinha fundado uma congregação em Antioquia. Vitalis foi consagrado bispo por Apolinário, que também organizou a eleição do seu antigo amigo Timóteo ao bispado de Berito. Os apolinários tiveram pelo menos um sínodo em 378, e há evidências no sentido de ter ocorrido um segundo sínodo. Depois da morte de Apolinário, seus seguidores dividiram-se em dois partidos, os vitalícios polemianos, ou sinuciatos. Por volta de 420, os vitalinos já estavam reunidos com a igreja grega. Pouco mais tarde, os sinuciatos fundiram-se no cisma monofisista. O apolinarismo foi o precursor de grandes lutas cristológicas que lançaram Antioquia contra Alexandria, tendo Roma por árbitro, e o resultado final foi o cisma monofisista permanente na cristandade depois do Concílio de Calcedônia em 431. Então, nós percebemos que Apolinário, né, ele era um bispo muito famoso, né? Ele era amigo de Atanásio, né, consultor de Basílio Magno, e ele teve entre seus alunos Jerônimo de Estridão, né, aquele que traduziu a Vulgata Latina. Então, deve-se pôr em consideração que Apolinário não era uma pessoa rechaçada, diga-se de passagem, mas era uma pessoa bem conhecida, que foi excomungado mais de uma vez, e no decorrer desse material vai falar do que ele ensinava. Uma das principais é que, para proteger a suprema divindade de Cristo, ele negava que Cristo tinha uma alma racional. Ele dizia que, embora Jesus Cristo tivesse um corpo, ele estava sujeito ao Logos, não somente humano, ou seja, o Cristo ele não tinha uma mente racional. E aqui vai falar da doutrina
do apolinarismo, na página 11 seguinte, vai dizer o seguinte: o desvio central do apolinarismo da ortodoxia posterior da Calcedônia começou numa tricotomia platônica. O homem era visto como corpo, alma sensível e alma racional. Apolinário achava que, se a natureza humana de Cristo não foi diminuindo de alguma maneira, então o dualismo seria o resultado. Além disso, se alguém ensinava que Cristo era um homem completo, logo Jesus tinha uma alma racional humana, em que residia o livre-arbítrio, havia pecado. Segue-se, portanto, que o Cristo assume somente um corpo e uma alma sensível que era estreitamente vinculada a este. O próprio Logos, ou Verbo, tomou o lugar da alma racional, ou espírito, ou nous, mente, na humanidade de Jesus. Desta maneira, podemos falar da única e exclusiva natureza do Verbo encarnado de Deus. Esta foi a doutrina desenvolvida por Apolinário na sua Demonstração da Encarnação Divina, escrita em 376 como resposta à Confederação Papal Inicial. Então é exatamente isso que eu falei. O Apolinário negava que o Cristo ele tinha uma alma racional. Ele, na verdade, tinha um objetivo. Ele dizia essas coisas para preservar a natureza divina de Cristo. Mas para ele era complicado o Cristo ter uma alma racional, porque a alma racional de qualquer ser humano está sujeita ao livre-arbítrio, direito de escolha do pecado, e nós vamos falar, esse material vai falar acerca disso agora. Então, vai dizer o seguinte: Apolinário foi um escritor prolífico, mas depois de sua excomunhão em 381, suas obras foram assiduamente procuradas para serem queimadas. Assim, o apolinarismo deixou pouca literatura a não ser as citações nas obras de seus críticos. O princípio geral, segundo o qual o apolinarismo foi condenado, a percepção que havia no Oriente de que aquilo que Cristo não tomou sob si não é curado. Se o Logos não assumiu uma alma racional do homem Jesus, logo a morte de Jesus não podia curar nem redimir as almas racionais dos homens. E, enquanto a igreja se debatia com esta percepção, rejeitava o apolinarismo e avançava em direção à definição de Calcedônia, que repreendeu e corrigiu tanto Antioquia como Alexandria nos extremos. Ele mesmo é perfeito na divindade quanto na humanidade. Ele mesmo também é realmente Deus e realmente homem, com a alma racional e com o corpo. A Apolinário opunha-se tanto à noção ariana do treino diário da mutabilidade do Logos, com a noção completa da união das naturezas divina e humana em Jesus Cristo. Apolinário afirmava que na encarnação o Cristo tornou-se carne tomando o lugar da alma humana racional na pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele negava que o Cristo tivesse o espírito humano, ensinando que o ser espiritual manipulava o corpo humano. Isso negava a humanidade essencial de Jesus. O certo mesmo é dizer que, no tocante a isso, estamos diante de um grande mistério que é a encarnação do Logos. Concebemos Cristo em termos da plena humanidade e da plena divindade, visto ter sido a grande manifestação do Logos, o princípio do Filho dentro da Trindade. Por mais que se avance o estudo da ciência e da teologia, jamais conseguiremos compreender a combinação de si mesmo entre o divino e o humano. Doutrinas como o apolinarismo tentam solucionar o que não pode ser solucionado, pelo menos no presente. A doutrina de Apolinário foi condenada no Concílio Geral de Constantinopla em 381. Bom, meus amados irmãos, falando aqui sobre o apolinarismo, o Apolinário, conforme eu falei, ele negava que o Cristo tivesse um espírito humano, né, ou uma mente racional, né, uma alma racional, mas sim que o Cristo, o corpo do Cristo, né, que é o tabernáculo, ele era manipulado pela sua própria natureza divina, que fazia o papel de alma racional, ou seja, a natureza divina do Cristo fazia o papel de mente, como se o Cristo não tivesse uma mente humana. Mas isso nega totalmente a humanidade plena de Jesus, porque nas nossas declarações de fé, o Filho ele é perfeito homem e perfeito Deus. Então, afirmar que o Cristo não tinha uma alma racional é um tanto quanto herético e também complicado, que vai contra a ortodoxia, é uma heresia. E nós vamos ficar se debruçando para compreender essa questão das duas naturezas de Cristo,
Nós vamos ficar se debruçando em tentar entender, mas o próprio Paulo diz que a encarnação do Senhor é um mistério. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, que Deus se manifestou em carne, foi declarado justo no Espírito, apareceu a anjos, foi crido no mundo, pregado entre os gentios e enaltecido acima na glória. Ou seja, o próprio Paulo enfatiza: grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da devoção a Deus. Grande é o mistério da fé cristã. Grande é o mistério da nossa religião. Então, tentar entender como é que funciona a encarnação do Cristo é um tanto quanto ir contra as próprias escrituras, que fala que é um mistério. Mas ela tem uma função, que era o objetivo, era ser crido no mundo, ser recebido na glória, ser pregado entre os gentios. Esse é o principal objetivo. Mas, visto que vamos nos debruçar nesse assunto várias e várias vezes, né, e gera certas heresias como essas, como é no caso do monofisismo, né, que o apolinarismo foi um, ponta, um pontapé pro monofisismo, que afirmava que o Cristo, a natureza divina do Cristo sucumbiu à natureza humana em algum momento. Então, o apolinarismo, apesar de eu entender a posição de Apolinário, né, que era preservar a perfeita divindade de Jesus, acaba negando a plena humanidade de Jesus. E nós vamos ficar se debruçando nesses assuntos porque a encarnação é um mistério. Então, essa daqui foi a nossa aula sobre o apolinarismo. Eu vou ficando por aqui e que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.